Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Está na Declaração dos Direitos Humanos, escrita em 1948. 30 artigos tem a declaração. Cabe numas 2 páginas. Direitos que esse bebê tem, eu tenho, você tem, porque nascemos humanos. É bonito, não é? Quando a gente para e percebe que chega igual da barriga de uma mãe e termina igual, como diz aquele samba, com terra por cima e na horizontal. Mas o que acontece nesse meio tempo... Profissionais negros recebem, em média, quase 30% a menos do que os brancos. E sofrem mais com o desemprego. São 2 de cada 3 trabalhadores sem ocupação. E quem está cuidando de você? A mamãe. Sempre houve desigualdade para as mulheres no mercado de trabalho, mas a pandemia acabou agravando isso. Mais de 2.000 motoristas estão contaminados com a Covid-19 e 167 morreram. Nem sempre é possível evitar as aglomerações. A gente sai de casa cedo para trabalhar e preocupado com essa situação. É muito difícil, não é fácil. Este é o Energia da Sustentabilidade e o episódio de hoje é sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, com a cientista social da Copel, Gabriela Anne Dresch, o professor e doutor em Direitos Humanos Marco Aurélio Serral e a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Margarete Matos de Carvalho. Que bom que você está aí, a gente só estava esperando você chegar para poder começar. Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Nós é que agradecemos ao Marco, a Margarete e a Gabriela por estarem aqui no Energia da Sustentabilidade para a gente debater um pouco o ODS 8. Eu começo com uma pergunta para o Marco Aurélio. Marco, a Declaração dos Direitos Humanos completou 70 anos. E pensando no mundo do trabalho, em quais aspectos a gente avançou mais nesse período? Quais são as conquistas que podem ser comemoradas dentro dessas 7 décadas de Declaração dos Direitos Humanos? Eu, vejo diversos avanços no direito do trabalho, do ponto de vista normativo, ao menos, que seria a incorporação, sobretudo a incorporação de uma ótica de direitos humanos, de direitos fundamentais, na compreensão dos institutos de direito do trabalho. Então, por exemplo, hoje, a doutrina que se debruça sobre o direito do trabalho, em geral, ela tem aí a perspectiva de que o direito do trabalho deve se voltar aí ao respeito da dignidade da pessoa humana que está inserida na relação de trabalho. Por conta disso, nós temos aí uma série de consequências de ordem prática, já muitas delas já admitidas pelo ordenamento jurídico. Então, por exemplo, a ideia de isonomia, a ideia de igualdade, não discriminação, inclusive em termos salariais. Então, por exemplo, a CLT já não admite, e de longa data, que existam discriminações salariais, aí, por exemplo, em relação à mulher, em relação a migrantes, enfim, ou por idade, por uma questão de idade. Então, temos aí aspectos bem interessantes, né? A garantia de redutibilidade de salário, a proteção contra a despedida arbitrária. Temos, de fato, aí uma série de avanços que vêm dessa concepção do direito do trabalho a partir de uma lógica de direitos humanos. Eu posso também aqui mencionar a recente Convenção 190 da OIT, que proíbe, enfim, o assédio moral, o assédio sexual no trabalho. É uma conquista bem importante também, um marco normativo importante, embora o Brasil ainda não seja signatário. E nessa linha aí nós temos aí o respeito à diversidade sexual no ambiente de trabalho, uma série de ações afirmativas. Então, temos aqui realmente um caminho bem interessante, né? E talvez o grande ponto aí diferente, o grande avanço seja a incorporação dessa linguagem de direitos humanos nos contratos de trabalho ou no direito do trabalho. Culminando aí na década de 90 e depois de 2000, com a Declaração dos Direitos Fundamentais do Trabalho, uma declaração da OIT em 1998, e depois ela avança aí para a ideia do trabalho decente. Então, um caminho bem interessante e julgo que bem importante
aqui em relação ao direito do trabalho. A gente está abrindo falando de direitos humanos, né, Marco Aurélio? Você citou várias ações de reafirmação disso ou de novos avanços dentro disso, né? Quer dizer, existe ainda um caminho a ser trilhado dentro da concretização disso que foi almejado lá em 1948? Com certeza, Raquel, porque embora exista aí essa declaração de direitos, tanto da ONU como da OIT, e também a legislação brasileira admitem isso, reconhecem isso, embora nós tenhamos esse reconhecimento normativo, nós temos aí muitos desafios na prática, né? Porque muitas empresas não praticam salários iguais entre homens e mulheres, discriminam funcionários por conta de cor de pele e assim por diante. Então, claro, os desafios são muito grandes aí. Está conosco a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Margarete Matos. Doutora Margarete, gostaria de saber quais são os aspectos, então, que ainda preocupam, né, que geram mais demanda para o Ministério Público. Quais são os nossos principais desafios hoje? Acho que o Marco Aurélio fez aqui algumas observações bastante importantes e gostaria de frisar, né, que estamos já há bastante tempo falando do trabalho decente, né, e a gente ainda está tentando entender o que é trabalho decente. No caso do Ministério Público do Trabalho, o principal desafio é fazer com que, de fato, os direitos trabalhistas sejam observados. E estamos, até o presente momento, quase que semanalmente, retirando da situação análoga de escravo muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, às vezes até crianças e adolescentes. Então, parece que o Brasil está lá, né, na época do Império, e até os dias de hoje com essa situação aí de escravidão, sem considerar o próprio trabalho infantil, que é uma violação grave, né, de direito humano, também ainda muito presente na nossa realidade, embora pelas ODS, por esse pacto, esse compromisso global, os países que o firmaram, o Brasil está dentre os países que assinaram, temos a obrigação de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025. Aí, quando a gente olha todos os objetivos, o Brasil, segundo as avaliações que têm sido feitas de cumprimento desse pacto, o 8, né, que é esse que nós estamos tratando, muito dificilmente o Brasil vai conseguir atender. E eu queria aqui só ressaltar rapidamente, né, as 4 dimensões do trabalho decente, para que a gente compreenda bem do que se trata, o que é de fato o trabalho decente, além do que já foi colocado, né, como o Marco Aurélio falou de não discriminação, de igualdade, saúde e segurança no trabalho, né? São vários pontos, né? Tem um ponto importante, que é a garantia dos direitos do trabalho, embora tenhamos recentemente aí uma reforma trabalhista que praticamente levou para o lado do avesso os princípios que nós conhecíamos do direito do trabalho, retirou muitos direitos historicamente alcançados, mas essa garantia dos direitos do trabalho, ou seja, os direitos que estão previstos na legislação, ainda temos os principais garantidos pela Constituição, a gente tem que ter a certeza de que eles são garantidos. E todos os dias recebemos denúncias de que há violação de todos os direitos, né? Também promover emprego produtivo e de qualidade. E é interessante a gente observar que fala de emprego e não de trabalho. Quando a gente fala de direito do trabalho, a gente está falando de qualquer tipo de relação, né? Emprego já é a relação que é regida, né, pela CLT, a consolidação das leis do trabalho, né? Também fala da ampliação da proteção social. É interessante porque nós tivemos justamente o contrário, né? Nós não ampliamos a proteção social, nós diminuímos a proteção social que deve ser garantida no trabalho, e neste momento em particular, numa discussão muito grande a respeito das normas de saúde e segurança do trabalho que têm sido modificadas na sua essência, ou até revogadas, mas que ao longo dos anos, as normas regulamentadoras são as normas que nos ajudam a entender melhor o que deve ser garantido pelo empregador para que o trabalhador tenha a sua saúde incólume, para que ele não adoeça no trabalho. E fala também do fortalecimento do diálogo social, e esse é um ponto que nos é muito caro, porque o diálogo social, no caso quando a gente fala de relações de trabalho, relações de emprego, nós temos que incluir nessa perspectiva os sindicatos, as entidades sindicais. E neste momento também, né, que passamos por essa reforma trabalhista com flexibilização e precarização de direitos, o diálogo social ele está muito enfraquecido.
os sindicatos, as organizações que defendem direitos dos trabalhadores não têm sido chamadas a contribuir neste momento, por exemplo, de pandemia, quando poderiam contribuir com a classe patronal, com o governo, né? Quando a gente fala da Organização Internacional do Trabalho, a gente está falando de um diálogo tripartite, governo, empregadores e trabalhadores. Então, o que eu posso afirmar para você é que agora, neste momento de pandemia, a nossa demanda maior é, de fato, o cumprimento das medidas de proteção de todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive essa discussão do que é essencial ou não para que o trabalho possa ser realizado remotamente, protegendo, portanto, a saúde. Diante de uma crise como essa, é mais importante do que nunca conversar, não é? Gabriela, eu gostaria de saber, você que é cientista social, trabalha na Copel, na área de sustentabilidade, de governança, qual que é o papel das empresas, né? O que as empresas podem fazer para contribuir com o alcance das metas do ODS 8 para vencer todos esses desafios colocados aí pela doutora Margarete e também pelo Marco Aurélio? Sobre o papel das empresas em relação aos direitos humanos, existe um documento da ONU que tem sido muito utilizado pelas empresas comprometidas com o tema, que se chama Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. Esse documento foi publicado em 2011, depois de quase 10 anos de estudos sobre o tema, né? Chegou-se a este resultado final. E o documento determina que cabe ao Estado proteger os direitos humanos, cabe às empresas respeitar os direitos humanos, ou seja, não violar, não permitir violações dentro da sua área de influência, e cabe a ambos, Estado e empresa, remediar violações a direitos humanos, então fazer o que for cabível para evitar que os impactos sejam tão grandes a depender do tipo de violação, né? Ou então tentar fazer com que essa violação seja menos impactante, em outros termos, para a comunidade, para a sociedade como um todo, para as pessoas envolvidas na violação. É interessante complementar o que o professor Marco Aurélio falou, e também a doutora Margarete, sobre as orientações, o que deve ser feito diante de algumas alterações na legislação, né? Então, como garantir que essa orientação seja cumprida, o mínimo seja cumprido por todos os países, né? E aí a orientação é sempre que seja seguido o que for mais completo, né? No nosso caso, se houver mais mudanças no que diz respeito à legislação trabalhista, que reduz os direitos dos trabalhadores, por exemplo, as empresas deveriam se guiar, caso elas estejam comprometidas com a ONU, o Pacto Global da ONU, por exemplo, elas deveriam se guiar pelo que for mais completo, no caso, esses princípios orientadores, né? E foi nesse sentido que a Copel também criou a sua política de direitos humanos, que visa organizar todas essas informações dentro do seu próprio ambiente corporativo. E se a gente for pensar no tamanho da Copel, isso tem impacto sobre todo o estado do Paraná, né? Então tudo isso precisa ser medido, precisa ser pensado quando a gente toma ações, né? Gabriela, além da política de direitos humanos, que ações da Copel podem ser apontadas como parte desse compromisso através do Pacto Global com os ODS, especificamente com o ODS 8? A gente tem uma série de ações que tem relação com os direitos humanos e com o ODS 8. Eu acho que uma das mais interessantes que foi feita foi a Cartilha de Direitos Humanos, porque ela surgiu da percepção de que todas essas normativas, legislação, às vezes elas são restritas a determinados grupos, não circulam tão bem por determinados grupos de trabalhadores, né? Então, o trabalho da Cartilha de Direitos Humanos, que está disponível no site da Copel, foi justamente transformar tudo isso numa linguagem, um texto que seja de fácil compreensão. Foi feito com muito cuidado e a gente fez vários testes de leitura coletiva para que a gente tivesse certeza que tudo que tivesse escrito ali fosse de fácil compreensão, né? E a cartilha fala de como identificar as violações, quais são os canais de denúncia. Durante esse processo eu conversei com alguns trabalhadores, perguntei para eles o que eles acharam do material e muitos deles falaram: nossa, isso já aconteceu comigo em outros momentos da minha vida, em outros lugares, e eu nem sabia que isso era uma violação, que isso era trabalho escravo.
Eu fui um trabalhador escravo e não sabia, né? Então, a informação é um fator determinante. Também temos um vídeo sobre direitos humanos no trabalho que está disponível no site da Copel. São iniciativas muito interessantes que podem ser usadas por outras instituições, né? A cartilha, o vídeo estão livres, disponíveis. E aí, pensando também no público interno, no quadro da Copel, acho interessante citar que a gente tem a Comissão de Diversidade, e o objetivo dela é justamente trabalhar como um órgão dentro da empresa que faz estudos, dá pareceres e faz o acompanhamento de uma série de questões relacionadas a gênero, raça, idade, acessibilidade, para que as relações de trabalho sejam equilibradas e tenham equidade, né? Porque, às vezes, em um primeiro momento, parece que isso já é dado, mas se não houver um trabalho de pesquisa e investigação interna mesmo, ouvir os trabalhadores, os nossos colegas de trabalho, a gente não consegue os melhores resultados. E aí, só aproveitando para falar do ODS 8, estão saindo muitos estudos sobre a sobrecarga das mulheres em home office, principalmente porque elas acabam acumulando diversas tarefas, né? Atividades de cuidado, tarefas domésticas, crianças tendo aula também em casa, e aí elas precisam dar conta de tudo isso porque é um papel que costuma se atribuir às mulheres, né, numa divisão equilibrada do trabalho doméstico, e isso tem feito com que muitas mulheres sejam demitidas, ou que não consigam ascender profissionalmente da mesma forma que os homens têm conseguido, né? Mas além do ODS 8, eu acho que também podemos falar do que foi afetado do ODS 1, que é a erradicação da pobreza, o ODS 2, que é fome, zero e agricultura sustentável, o ODS 3, obviamente, saúde e bem-estar, e o ODS 5, equidade de gênero. Então, há muito tempo que o Brasil já havia saído debaixo da linha da miséria, da extrema pobreza, e agora estamos voltando a ter números muito altos, e isso com certeza tem relação com o trabalho decente, porque a partir do momento que a pessoa tem menos escolhas, né, e está numa situação de vulnerabilidade, mais fácil é que ela se sujeite a determinadas relações de trabalho que ferem os seus direitos. Esse cenário de informalidade, desemprego, tudo isso fomenta situações de violação aos direitos humanos. Com certeza, né? Obrigada, Gabriela, pelo panorama aí que você deu pra gente. Você está no Energia da Sustentabilidade. O episódio de hoje é sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Com a Gabriela Anne Dresch, que falou agora há pouco pra gente, cientista social da Copel, o professor e doutor em Direitos Humanos Marco Aurélio Seral, e com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Margarete Matos de Carvalho. Doutora Margarete, gostaria de ainda, sobre a responsabilidade das empresas, pontuar sobre o decreto presidencial que dispõe sobre essa responsabilidade das empresas médias e grandes com relação a direitos humanos. Eu achei interessante trazer o número do decreto, falar da sua existência, porque a gente está falando exatamente do que consta, né, deste decreto que trata da responsabilidade das empresas com respeito aos direitos humanos. Então, tem ali uma série de responsabilidades para a empresa, como, por exemplo, né, observar os tratados internacionais, observar os direitos e as garantias fundamentais, né, trazidas pela Constituição, também monitorar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva. Isso é importantíssimo, porque, às vezes, a empresa, como ela não faz uma exploração direta, essa exploração acontece, né, em algum momento na cadeia produtiva, ela se desresponsabiliza por aquela situação. Este decreto, ele traz a responsabilidade também para a empresa que estiver lá no topo da cadeia, inclusive se for empresa transnacional. E aí, tudo que a Gabriela falou, ela assim, está tudo muito ligado a esse decreto presidencial, né, o 9571. Eu só pedi aqui para reforçar, porque são poucas as pessoas que conhecem este decreto e que utilizam este decreto, né, seja para fazer o que foi, né, o que a Gabriela disse, como, por exemplo, né, atividades educativas, né, conscientizar o próprio quadro, né, de servidores, de empregados, os fornecedores, né, distribuidores, terceiros. E aí a gente pode citar um exemplo mesmo, né, da Copel. Eu posso citar mais de um, mas o que me veio agora, assim, mais próximo, né, a Copel, a partir do momento em que ela passou a terceirizar, por exemplo, né, a manutenção das redes,
aconteciam muitos acidentes fatais, e ela assumiu o compromisso de fazer a capacitação de todos esses terceirizados, né, junto com as empresas que são empregadoras dos terceirizados, a fim de reduzir o número de acidentes de trabalho. E houve, de fato, assim, quase, né, não chegou a zerar, porque, obviamente, uma atividade de risco, ela não é impossível de ser zerada, mas reduziu significativamente. Então, para mostrar que a empresa ela realmente pode, dentro da sua cadeia produtiva, zelar, né, para que os direitos humanos eles sejam, de fato, preservados. E o monitoramento também, como a Gabriela colocou, ele é importantíssimo, porque se não houver um monitoramento, a empresa nunca vai saber, de fato, o que está acontecendo, né? Às vezes não consegue saber o que está acontecendo numa filial, numa unidade mais distante, imagine em toda a cadeia produtiva, e aí a importância mesmo de adotar essa campanha educativa permanente que a Gabriela citou. Muito bom, doutora. Para as grandes empresas um grande desafio, né? Tá com a gente o Marco Aurélio Serral, que é um especialista em questões de direitos humanos e também de previdência, né? Então não poderia deixar de perguntar a ele como é que a Seguridade Social, que é um tema tão relevante no Brasil, como é que a gente está cuidando hoje daqueles que por diversas razões ou não estão ativos no mercado de trabalho, ou também está ativo no mercado de trabalho, mas não sob a condição de empregado, né? Qual que é o panorama que a gente tem hoje com relação a isso, professor? Olha, Raquel, nós temos aí, podemos pensar assim de uma forma mais ampla, né, que no trabalho decente também se abrange a Seguridade Social ou uma forma de proteção contra as contingências sociais. Queria que isso também pode ser dito aqui para a gente continuar no mesmo caminho, né, a conversa no mesmo rumo. E o ponto importante para pensar a Seguridade Social hoje é lembrar que ela tem dois caminhos, né? A Seguridade Social tem três, na realidade, a saúde, mas em relação ao trabalho, ela tem tanto a Previdência como a assistência social. E a Previdência Social, ela tem aí a vinculação com a questão do trabalho formal, né? Então, ela tem aí enfim, o alcance para os trabalhadores e trabalhadoras formais, não só quem tem carteira de trabalho assinada, mas quem tem pelo menos uma microempresa, enfim, quem tem alguma atividade nesse sentido, uma atividade própria. O grande problema é que nós temos aí um contingente no Brasil muito grande de pessoas que trabalham à margem da lei, trabalham em absoluta informalidade. E para essas pessoas não há o alcance, não há o direito à previdência social. O grande exemplo disso é o ano passado, a partir de 2020, agora 2021 também, a questão da proteção econômica a essas pessoas durante a pandemia, em que a previdência social não alcançou essas pessoas, né? Houve aí a necessidade de criação de um benefício de natureza assistencial, que é o auxílio emergencial, uma política pública bem conhecida aí pelo público ouvinte, com certeza, e espantou muitos números das pessoas que recorreram ao auxílio emergencial, algo aí entre 50 a 60 milhões de pessoas, parece que estamos aí na faixa de 55 milhões de atendidos esse ano. Então, o grande desafio é esse, né? Como levar a Seguridade Social para pessoas que não trabalham ou que trabalham na informalidade e, portanto, estão aí excluídas da Previdência Social. Esse é o grande desafio para o futuro. Agradeço muito as contribuições, assim, e por fim, eu perguntaria a todos vocês, né, o que eu, enquanto cliente dessas plataformas que peço meu lanche no sábado à noite pelo celular, tenho a ver com isso? O que é que nós, enquanto geradores também de resíduos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, temos a ver com isso? Como é que nós, enquanto indivíduos comuns, podemos contribuir de alguma forma para alcançar uma situação de trabalho decente para todos? Se eu puder começar, alguns passos bem simples, né? Às vezes essa questão parece muito distante da nossa realidade, mas acredito que um primeiro passo é se informar mesmo sobre o que é uma violação aos direitos humanos, o que é o trabalho decente, para saber identificar quando essas situações acontecem. E a partir daí, claro, saber para onde denunciar e não consumir de empresas e serviços que estão sendo alvo de acusações nesse sentido, né?
nós, enquanto indivíduos, eu acho que é uma das principais ações você tomar decisões nesse sentido. E sempre fiscalizar e cobrar que as empresas apresentem o que tem feito, né, em relação a isso, tanto em prevenção quanto em mitigação das eventuais violações que tenham ocorrido na cadeia produtiva delas. Eu acredito muito, eu sou uma, como que eu posso dizer, utópica, embora realista, que a gente vai conseguir ainda contribuir. Quando eu falo a gente, né, falo do Ministério do Trabalho, falo das universidades, de instituições e entidades preocupadas com essa hiperexploração do trabalho de quem está vinculado a uma plataforma digital. Primeiro que essa tecnologia ela veio para ficar, né? A gente não tem realmente assim, não, vamos acabar com essas plataformas digitais. Isso não vai acontecer, né? Temos que tornar, como acho que concordo muito quando o professor Marco Aurélio fala nesse sentido, ainda que não seja possível o estabelecimento do vínculo de emprego, né, tem lá, por exemplo, tudo que a gente já disse agora, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as empresas têm que cumprir direitos humanos, e quase todas são transnacionais, né, vinculadas a esses aplicativos, são de outros países. Então, o mínimo elas têm que cumprir, o mínimo, por exemplo, com as condições de trabalho, né, nós tivemos agora que recorrer à Justiça do Trabalho para que elas fornecessem a esses trabalhadores álcool em gel, máscara, treinamento, né? Porque nem o mínimo é feito. Então, a minha utopia, quando eu falei de ser, né, utópica, é que, porque eu acredito que é possível e acho que juntos nós podemos pensar nessa solução, né? Ajudar quem está vinculado a esse tipo de trabalho a que tenham eles próprios esses aplicativos, não precisar dessa vinculação com as plataformas digitais que não tem nenhuma responsabilidade e não assume nenhuma responsabilidade com eles. Porque se a plataforma for de propriedade deles que trabalham, eles vão estabelecer, né, condições muito mais decentes, melhorando o salário, condições de trabalho, a forma de entrega, o tempo, e o que a gente sabe, e o professor talvez possa me corrigir se eu estiver falando aqui alguma bobagem, é que essas plataformas elas estão lucrando e muito, né? Em cima dessa, né, de esmagar, posso dizer assim, né, trabalhador, a gente tem visto até na bicicleta debaixo de chuva, debaixo de sol, correm feitos loucos, se sofre acidente não tem nenhuma garantia, né? Ela é uma atividade que gera bastante resultado econômico, mas que não está sendo distribuído. Em relação a isso, né, a esse tema de práticas aí individuais, condutas individuais sobre, enfim, que possam levar aí ao cumprimento do trabalho decente, o desenvolvimento econômico, enfim, em síntese ao ODS 8, eu penso que a gente pode pensar até numa tática aí, lembrando lá do Gandhi, né, na independência da Índia no século passado, algo em relação ao não consumo. Então, é muito simples até de pensar algo assim, né? Não consumir aí produtos e serviços de uma empresa que a gente sabe que se utiliza de trabalho escravo, de trabalho infantil de forma inadequada, uma empresa que tem como prática sedimentado o assédio moral ou sexual, não algo episódico, mas enfim, algo como prática enraizada. São alguns caminhos interessantes, né? Você pune economicamente a empresa e leva ela a uma mudança de postura mais próxima dos direitos humanos. Além disso, nesse caso aí dos trabalhos por plataformas digitais, nós podemos pensar também de evitar ao máximo esse tipo de consumo, seja em termos de entrega, seja em termos de motoristas, né? Usar, enfim, algumas plataformas de cooperativismo, enfim, tem uma variedade desse tipo de serviço hoje em dia. Como a doutora Margarete colocou, de fato, as plataformas elas acabam ficando com a maior parte do lucro envolvido nesses serviços, né? Em termos de motoristas profissionais, por exemplo, ficam entre 40% a 50% do valor da corrida. Isso é muito absurdo, né? E em termos de entrega de alimentos, também não está longe disso. Eles, enfim, acabam remunerando mal o entregador e mal o restaurante. Tanto que, se vocês perceberem, o restaurante, a lanchonete, enfim, que fica fora do aplicativo e faz entrega com seus próprios entregadores. Tem a sua equipe lá de motoboys, tal, e bicicleta, assim por diante, né? Traz para si o serviço. Então,
seriam caminhos aí de mudar a forma de consumo. Acho que seria uma conduta individual bem interessante, né? Além de tudo que a gente faz no direito, seja essa atuação bacana do Ministério Público do Trabalho, né? Seja nós lá na academia, na universidade, pensando o direito, né? Discutindo formas aí de um direito do trabalho que regule esse aspecto e impeça aí essa produção de escassez, né? Que não é interessante para ninguém. Eu gostaria só de complementar o professor. Acho que nessa linha do consumo também é importante pensar em consumir de produtores locais, né? Pensar em toda essa rede, como eu falei, da questão dos princípios orientadores, pensar na influência das empresas enquanto indivíduos. É interessante a gente pensar também de quem que a gente está consumindo e para onde vai esse dinheiro do consumo. Então, pode ser muito mais interessante numa crise econômica você optar por comprar da vendinha local do seu bairro do que de uma grande rede que não vai ser tão afetada assim por uma crise como essa que está acontecendo, né? Além disso, tem surgido cada vez mais movimentos no sentido de consumir, por exemplo, de mães que acabaram tendo que abrir algum tipo de negócio porque ficaram desempregadas. E outros movimentos nesse sentido, né? Um consumo consciente no sentido de você saber para onde vai o dinheiro que você está comprando, de onde veio o produto e quem você está beneficiando nessa cadeia toda. Falando em lanche, eu convido o Caro e a Cara ouvinte a conhecer o projeto das Cestas Solidárias, que na Copel se chama Consumator, de compra coletiva e solidária de produtos orgânicos de produtores locais. Quero agradecer imensamente ao Marco Aurélio Serral, a Margarete Matos de Carvalho e a Gabriela Anne Dresch pelas contribuições trazidas para a nossa conversa. Obrigada ainda a Andréa Ribeiro de Paula, assessora de comunicação do Ministério Público do Trabalho, que nos auxiliou na produção desse episódio e esteve conosco aqui na gravação. E muito obrigada a você que esteve hoje conosco para pensar a respeito de trabalho decente e crescimento econômico, um dos ODS priorizados pelo setor elétrico brasileiro e pela Copel. Os áudios que você ouviu no início desse episódio são das TVs Band, Record e Cultura. Eu sou Raquel Cagliari e espero te encontrar novamente no nosso próximo bate-papo, que vai tratar do ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Até lá! Muito obrigado aí, viu? Prazer foi meu. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado aí, Andréia. Andréia, sim. Gabriela. Foi ótimo. Muito obrigada. Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.